do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nesta noite. Queridos, nunca é demais, nunca é repetitivo nem cansativo cumprimentarmos uns aos outros com a graça do Senhor Jesus. Quer ver que eu provo? Quem não precisou da graça de Jesus Cristo hoje, somente hoje, por favor, levante a mão. Quem não precisou da graça do Senhor Jesus Cristo, levante a mão para conhecer. A gente precisa da graça o tempo todo. Então, já que eu te dei, reparta com seu irmão, compartilhe um com o outro, dê a graça e a paz do Senhor. Vocês dois estão mal? Graças a Deus. Se você quiser ir lá atrás, pode ir lá atrás. Se você quiser vir aqui na frente, cumprimentar alguém, faça isso. Cumprimente o seu irmão com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, enquanto os últimos irmãos ainda compartilham da graça, deixa eu fazer algumas comunicações. Agora no mês de junho, que começa amanhã, nós teremos a realização de batismos. Faz parte do nosso calendário. O corpo diaconal da nossa igreja já está mobilizado para isso e já veio empenhando algumas ações. Semana passada tivemos uma reunião entre os diáconos e os discipuladores. Agora nessa próxima sexta-feira, eu digo sexta-feira, dia 5 de junho, nós teremos às 19h30 um encontro com aqueles que pretendem fazer parte do rol de membro de nossa igreja por reconciliação. Eu tenho alguns nomes aqui, eu tenho 3 nomes aqui, que o corpo diaconal me pediu que fizesse a convocação explícita destes. Na próxima sexta-feira, o corpo diaconal que eu encontro com a irmã Lara Vasconcelos. Na próxima sexta-feira, o corpo diaconal que é uma reunião com Elizabeth Santos Aguiar. Na próxima sexta-feira, às 19h30, o corpo diaconal que é uma reunião com Maiane Araújo dos Santos Lima. E pede que a irmã Rita Maria Rodrigues Lima também esteja presente, acompanhando Maiane. E aqueles que pretendem se batizar, nós estamos solicitando que a ficha seja entregue até a próxima quarta-feira, dia 3. Nós precisamos das fichas daqueles que pretendem batizar-se. Passado este prazo, nós teremos que deixar, portanto, a sua solicitação para a próxima experiência de batismo. Por isso, se você quer se batizar até quarta-feira, e aqueles que estão pedindo transferência para a nossa igreja, que ainda não entregaram a ficha, queiram me entregar esta semana, antes de quarta-feira, para que o corpo diaconal ainda tenha tempo de conversar contigo. Passou quarta, nós não temos condição nem de solicitar a transferência, nem de acolher para o batismo, que acontecerá no meio deste mês. O Ministério de Família está avisando aqueles irmãos que pretendem participar da excursão a Xingó e querem fazer o pagamento via cartão. Hoje, pastor Hugo e equipe trouxeram a máquina para que aqueles que desejarem fazer isso, poderão fazer então o pagamento hoje à noite, parcelando nas vezes em que já foi explicitado aqui, a fim de que o irmão participe deste momento e deste evento extremamente significativo e importante para as famílias, para os casais. Você deve estar lembrado que o Ministério de Família avisou e fez a apresentação do convite para que, caso você deseje, você pode levar toda a família, levar quantas pessoas você quiser, e é só procurar o Ministério de Família, fazer a sua reserva para começar o seu pagamento do seu compromisso, a fim de garantir a sua vaga na participação deste evento, que com toda certeza, como tem sido os eventos promovidos pelos ministérios de nossa igreja, este também será muito proveitoso, muito produtivo e muito abençoador. Tem casais que estão precisando de um novo momento, de uma renovação, de uma restauração, de uma melhora, de uma levantada no relacionamento conjugal, de uma viagem diferente, de um ambiente mais acolhedor. E esta viagem para Aracaju, que é uma cidade muito bonita, os que não conhecem sabem o que eu estou dizendo,
E mesmo aqueles que não estão nessas condições, mas que precisam de respirar um novo ar, uma nova experiência. Nós estaremos com a primeira igreja batista de Aracaju, uma igreja muito abençoada, muito abençoadora. Então será uma experiência muito proveitosa, vale a pena, não é gasto, é investimento que você estará fazendo em sua família. Eu quero lembrar aos conselheiros, este ano, em decorrência de algumas dificuldades na área de saúde, na área pessoal, nós não tivemos a realização de alguns eventos marcados para o calendário de nossa igreja, entre elas o conselho. No próximo sábado agora que vem, às 14 horas, nós teremos a realização do conselho. Você que é diácono, ou líder do corpo diaconal, o líder dos ministérios, você que exerce a liderança da igreja, faz parte, portanto, do nosso conselho. Todos os nossos ministros, todos os coordenadores de área, como coordenador do grupo especial, que é o Grupo Esperança, a juventude de nossa igreja estão sendo convidados, portanto, para a reunião do conselho no próximo sábado, às 14 horas, aqui em nossa igreja. Deixa eu conhecer agora, deixe-nos conhecer quem são aqueles que estão nos visitando, sendo crente ou não, independente da vez em que nos visita. Por favor, se coloque de pé para podermos identificá-los. Mas que bom, quanta gente conosco nesta noite. Gente, é uma alegria muito grande recebê-los entre nós. Não dá para apresentar a todos individualmente, por isso nós vamos saudá-los coletivamente, ainda que os acolhamos individualmente no nosso coração. Vamos juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Os que estão próximos, façam aí as honras da casa, acolhendo de uma forma especial aqueles que nos visitam. Este mês de junho começa o mês da música e o Ministério de Música fez um pequeno vídeo que quer fazer um convite a você a participar deste momento. Depois do vídeo, os nossos vice-presidentes darão continuidade à direção do nosso culto. Para esse mundo a Jesus conhecer, se nossa vida acabar, nem pode saber. Vidas que falem de vida, vida que brota de Deus. Nossa missão é viver. Mostra-me mais
pôde perceber aí o convite para a participação das atividades do mês da música. Mas durante todo o mês de maio nós estivemos envolvidos com o mês da família. Foram várias atividades acerca da família e hoje nós estamos encerrando as atividades do mês da família. Por isso eu lhe convido a ficar de pé e fazer comigo a leitura de Jesus Cristo, a única esperança para a família. Só a igreja. Jesus Cristo, a única esperança para a família. Esse mês nós passamos todo mês calcados nessa verdade. Vamos fazer a leitura bíblica conforme está proposto aí no nosso coletivo. E diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos louvar e adorar esse Jesus Cristo agora.
maio é o mês que nós somos chamados a pensarmos, a refletirmos um pouco mais sobre o amor. E a palavra de Deus, a carta do 1 João, ele fala, primeiro livro de João, capítulo 1, versículos 14. João capítulo 4, versículos de 10 em diante, ele diz o seguinte. Uma leitura um pouco longa, mas nós estaremos fazendo pausadamente e de forma uníssona. Vamos todos? Nisto consiste o amor, não em que não tenhamos amado a Deus, mas em que nos amou e enviou seu Filho como propiciação de nosso pecado. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos nós
Todos nós temos momentos, nossas famílias, que a gente fica feliz em compartilhar com outras pessoas. No mês de maio, nós tivemos esse momento dividido com alguns irmãos que tiveram o privilégio de compartilhar conosco, e nós fomos privilegiados em nos inteirarmos de alguns detalhes familiares. Nós convidamos o irmão Guga, que vai estar falando um pouquinho sobre as lembranças da família. Jéssica. Pronto, acho que todos. Ângela mesmo. Guarda lembrança de família. Jéssica, minha filha, vai contar o que ela tem em memória, o que Deus colocou nesse convívio da nossa família. Boa noite, igreja. Eu fui convidada pelo Ministério de Família para falar um pouco sobre lembranças de família. E numa quarta-feira eu ouvi Maurício falar sobre o dever dos pais em ensinar aos filhos o caminho do Senhor. E desde pequena, a lembrança que eu tenho é que meus pais sempre me ensinaram a servir ao Senhor e eles sempre ensinaram a desenvolver intimidade com Deus. Primeiramente foi em oração. Desde criança, antes das refeições, antes de dormir, eles ensinou a mim e meu irmão a orar. E depois, quando aprendemos a ler, ele comprou uma Bíblia da Garotada, que é uma Bíblia da nossa linguagem, para que a gente começasse a ter contato com Deus, da palavra de Deus. E aí, quando aprendeu a ler, meu pai começou a fazer culto em família, culto doméstico. Inicialmente só era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Aí depois chegaram os meus primos. E com o tempo, a vizinhança, os vizinhos já começaram a participar do culto. Então a lembrança que eu trouxe de família foi dos meus pais desenvolverem a minha intimidade com Deus e buscar sempre Deus. Provérbio 22:6 diz: ensina a criança onde deve andar, e depois deve descer, não se desviar dele. Confia nessa palavra, que é de Deus e é verdadeira. Deus abençoe a todos. Parabenizamos Jéssica, Guga, Ângela, pela oportunidade de compartilhar essas experiências com a gente. Nós agora vamos ter a oportunidade de dedicar a Deus os nossos bens, trazer ao altar do Senhor os dízimos e ofertas. Eu gostaria de convidar os diáconos, eu gostaria de convidar também o pastor Rubem, que é o nosso ministro de família. Ele vai estar agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, bem como pelo mês que estamos encerrando, mês em que todos nós tivemos uma atenção melhor para aqueles que estão próximos da gente. Outra igreja de Caribe, vamos cantar Sou Feliz.
Isso. Então, o Ministério da Família resista a essa data grande alegria, tá bom? Vamos todos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Nosso Deus, é com extrema alegria que nós nos encontramos aqui nesta noite. Queremos expressar a nossa gratidão por todas as atividades desenvolvidas neste mês relacionadas à família. Em todas elas, em todos os momentos, nós percebemos claramente a manifestação da Tua graça, o nome do Senhor foi glorificado. Por isso, nesta noite, nós nos alegramos, porque o Senhor é o nosso Deus, nós pertencemos à família do Senhor, somos filhos de Deus, aleluia. Com Jesus estamos felizes, aleluia, Senhor. Glórias, glórias, glórias sejam dadas a Ti. Nós queremos declarar nesta noite que a nossa família é do Senhor. Nós queremos declarar nesta noite que os nossos filhos são do Senhor. Nós queremos declarar nesta noite que as esposas são do Senhor. Nós queremos declarar nesta noite que os esposos são do Senhor. Nós queremos declarar nesta noite que os pais e as mães são do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queremos continuar, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. E nós declaramos a nossa gratidão ao Senhor pelo momento no qual dedicamos os nossos dízimos, as nossas ofertas e especialmente as nossas vidas. Toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. Te louvamos pelo aniversário da nossa irmã Ruth, porque o Senhor tem preservado essa vida, tem derramado graça sobre a vida dela e tem a sustentado para a glória do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem ser sentados. Agora ele vai sair daí. Agora só vai
tivesse da vez da cor da sua fala, lembranças de família, uma palavra do momento sugerido por Maurício. E tivemos a oportunidade de refletirmos acerca de diversas áreas e aspectos relacionados à família. Um período bom. Quero louvar a Deus pelo ministério de família desta igreja, sob a direção bem inspiradora do reverendo pastor Rubem Vieira. Que Deus continue abençoando, fortalecendo, expandindo-lhe a mente, a visão, juntamente com o Sérgio e sua esposa, para que a igreja continue sendo abençoada pelas atividades deste ministério. Hoje eu quero tomar a experiência muito conhecida das Sagradas Escrituras, de um homem, de um pai de família, e refletir acerca das bênçãos que o texto pode trazer à constituição e à estruturação das nossas famílias. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias do Evangelho de Marcos. O capítulo é o número 5. Marcos, capítulo de número 5. Esta história que eu separei para nós de hoje, ela tem o seu correspondente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Não é difícil os irmãos entenderem por que eu escolhi o Evangelho de Marcos. Não escondo a minha predileção, tanto histórica, teológica, quanto escriturística do Evangelho de Marcos, por ele, além de ser primeiro, neste particular, Marcos traz uma precisão dos detalhes, uma riqueza na descrição dos detalhes, que os outros dois evangelistas não trazem. Esta foi mais uma razão que me fez optar pelo relato do evangelista Marcos. É a história de um endemoniado gerazeno. Você pode encontrar Gadareno, você pode entrar Gerazeno, ou você pode encontrar Gessé ou Gessereno. A mais provável, a menos provável é que seja Gadara, e é muito mais provável que seja o Gerazeno por conta da distância do local onde Jesus Cristo chegaria. Eu estava lendo ainda hoje à tarde o relato de um comentarista acerca desse texto, e ele diz algo que para mim é absolutamente tenebroso. Ele diz que este fato muito provavelmente tenha acontecido à noite, porque no capítulo de número 4, quando Jesus Cristo pega o barco para atravessar, o texto diz que já era noite quando Jesus Cristo pega o barco para atravessar, é quando ele chega nesta terra, a terra de Gerasa. E aí que se dá o evento que nós vamos compartilhar agora. O texto sagrado nos diz assim, irmãos, me acompanhe na narração bíblica, diz assim: chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, uma outra versão dá conta de ter sido 2 homens, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia conter, ninguém podia tomar esse rapaz. Versículo de número 5: e sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou, e disse: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, acrescenta Marcos, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele não permitiu.
Saindo então os espíritos imundos, entraram nos corpos e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Isso. Fugiram aqueles que os apacentavam e os anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, porque tiveram legião. Ele estava sentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos corpos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiraram. Já disse as razões pelas quais eu uso o Evangelho de Marcos. Ele é muito mais preciso. E o texto nos dá conta que Jesus Cristo chegou a esta região numa travessia de barco que fora ameaçada por uma tempestade. Se você observar o capítulo de número 4, você vai perceber isso. Que saindo de uma situação, Jesus Cristo se dirige para esta outra, sem uma visão clara ou sem compartilhar com os discípulos o que exatamente ia fazer. Uma tempestade faz com que o barco seja ameaçado, mas ainda assim ele faz a travessia e chega ao outro lado, a terra de Gerazim. Quando Jesus Cristo aborda, quando Jesus Cristo pisa em chão firme, que ele vai se dirigindo para a cidade, ele tem que passar pelo sepulcro e de lá parte um homem. O texto sagrado diz que ele tinha toda uma espécie, toda uma estrutura de alguém que provocava e medo e assustava as pessoas. Ele vivia em sepulcro, ele vivia agrilhoado, preso em cadeias, ele não coabitava com ninguém, ele não vivia com mulher, não vivia com os filhos, não vivia com os parentes, não vivia com nenhum amigo, não vivia com seus entes queridos, ele vivia isolado, vivia para si mesmo, se afastava de tudo e de todos, e ali ele encara a loucura, o desespero e a angústia dele, achando que aquele mundo era o mundo no qual ele se satisfazia. Ele não permitia que ninguém ingressasse naquele mundo, que ninguém se aproximasse dele. Ele não permitia que tudo aquilo que ele estava vivendo fosse conturbado, ameaçado, fosse desfeito por quem quer que fosse, tanto que quando Jesus Cristo se aproxima dele, ele trata logo de rechaçar Jesus. E depois Jesus Cristo para correr. O texto diz que Jesus Cristo não dá muita atenção a essa loucura que estava acontecendo na vida dele, porque os olhos de Jesus Cristo é capaz de transpassar aquilo que é aparente e chegar até o âmago do problema que a pessoa está vivendo. E Jesus Cristo, ao olhar para aquele moço, percebeu que por trás dele havia algo que era maior do que ele, que o absorvia, que o controlava, sem que ele tivesse noção que aquele mal estava instalado e implantado dentro dele. Muito provavelmente ele não se dará conta da importância das perdas e das separações que ele fizeram ao longo da vida, que o conduziram àquela situação. Ele não foi conduzido ali por uma situação de um dia para o outro, mas foi uma situação criada, gestada, alimentada, produzida, reproduzida. E à medida em que ele foi gestando, gerando, produzindo e reproduzindo, a coisa foi se instalando. E é assim que acontece na vida de todos nós. O mal foi chegando, distraída, descontraídamente, sutilmente foi chegando na vida daquele menino, não? E ele foi deixando, foi alimentando, foi botando alimento, foi dando asa, e o troço foi crescendo. E quando ele viu, ou se é que ele tenha visto, ele não era mais dele, mas era algo que aquela coisa fizera dele. E aquilo que aquela coisa fizera dele não lhe era consciência, e portanto ele não tinha controle mais sobre a situação. Tem gente que acha que pode brincar com algumas coisas que não estão bem sagradas e que o tempo todo aquelas coisas estavam lá no mesmo jeito, no mesmo lugar. Não está. A experiência desse moço nos mostra isso. Porque ele foi, até que ele não ia mais, ele estava sendo levado. Isso acontece com as pequeninas coisas que nós vamos consentindo dentro da nossa vida, vamos consentindo dentro da nossa história, vamos consentindo dentro da nossa casa, vamos consentindo como prática diária, vamos consentindo como comportamentos, trejeitos que vão se tornando como reações idiosincráticas, que vai formando o nosso caráter, a nossa personalidade, absorvendo a nossa vida, e quando a gente percebe, a gente faz sem perceber que está fazendo,
repetindo manias, maluquices, expressões, atitudes, reações. E se não nos dermos conta em tempo, quando alguém nos abre os olhos, já é muito tarde, e a gente olha para trás vendo um rastro de perdas que nós deixamos ao longo da nossa história. Esse moço foi assim, ele perdeu um bocado de coisa. Quando Jesus Cristo vai chegando, ele diz: por que vieste, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que é angustiante é que ele diz: vieste me atormentar antes do tempo. Vieste me atormentar antes do tempo. Ele sabia aquilo que lhe estava reservado. Ele sabia que o fim era a coisa que ele haveria de esperar. E o texto sagrado nos diz que Jesus Cristo tenta repreender, busca repreender, pergunta então como é seu nome. Ele diz: eu sou legião. Uma legião romana era composta de 6.000 soldados. O cara tinha 6.000 entidades dentro dele. Tinha 6.000 demônios dentro dele. Tinha 6.000 loucuras dentro dele. Tinha 6.000 comportamentos desestruturantes dentro dele. Tinha 6.000 comportamentos angustiantes e desequilibrados dentro dele. O cara era uma loucura ambulante. O cara era uma estupidez vivida, era um absurdo existindo e caminhando na face da terra. Ele não tinha mais controle de nada. E o nada nem controlava ele, tanto que ele não tinha noção das coisas que falava e das coisas que fazia. Pensa que só acontece isso com ele? Pode ter certeza que isso acontece com muito mais gente do que o que nós podemos imaginar. Aí Jesus Cristo, quando pergunta quem é ele se identifica. E é tão interessante porque na cultura judaica, quando alguém conseguia descobrir quem era a entidade que estava dentro da pessoa, quem conseguia isso demonstrava que tinha poder sobre ela. Então, quando ele diz: meu nome é legião, ele está reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo sobre ele. E que de fato, muitas outras vezes ele demonstrou isso, que a gente vai ver mais adiante. Mas o fato é que ali pastava, ali tinha um grupo de porcos, 200 porcos, uma manada de porcos. Não eram os caras que estavam tomando conta, eles guardaram para alguém. E Ed Mayer, no seu comentário acerca desse texto, ele vai dizer que aqueles 200 porcos, nos dias de hoje, presta atenção, eram equivalentes a 500.000 reais. Portanto, era uma quantidade razoável. A manada de porcos estava ali. O diabo, sem fazer distinção entre ser humano e porco, ou dizendo que uma e outra coisa era a mesma coisa, disse assim: já que vai me tirar daqui, me faça entrar ali, na manada de porcos. Jesus Cristo então permite que assim aconteça. E quando a entidade que está naquele homem se insere no porco, os porcos vão para os porcos, a manada, assustada, desesperada, cai do despenhadeiro e morre. Os que tomaram conta dos porcos, quando viram acontecer, ficaram assustados. 2.000, joia, o equivalente a... Eu só botei 2 por 10 né? Muito obrigado. 2.000 porcos. Os caras, quando viram aquilo, saíram assustados. Primeiro porque quando a entidade sai, mal sai da vida daquele homem, o texto sagrado diz que ele recobra o juízo, ele recobra o equilíbrio, ele se veste, ele se assenta, ele muda a aparência, ele agora volta a ser aquilo que um dia ele fora. E quando aqueles que conheceram a maluquice dele, a vida estúpida que ele vivia, percebem a mudança, fogem, e depois que vem os porcos morrer, fogem e vão para a cidade. Vão para a cidade e contam os donos, e os donos, quando chegam, olhando, vê um homem sentado, vestido, arrumado, bonitinho, cheirando a raiva, mas observa que eles perderam 2.000 porcos, mesmo? 2.000 porcos. É tão interessante que a preocupação dos homens não é com aquele cara que restituiu, que lhe fora restituída a dignidade, a integridade, o equilíbrio e o ser. Eles estão preocupados com os 2.000 porcos que morreram. E aí diz para Jesus: Jesus, por favor, sai daqui, vai embora. Sai do nosso meio. Tua presença aqui é prejuízo. Tua presença aqui destrói o nosso luto, acaba com o nosso negócio, afeta o nosso bem-estar, altera a nossa vida, muda a realidade na qual nós estamos inseridos. Sai daqui, Jesus, se manda, volta para o teu povo, porque muito provavelmente ali não fosse uma criação de porcos de judeus, porque judeu nunca se daria ao trabalho de criar porcos, porque porcos eram considerados animal imundo. Eles mandam Jesus Cristo sair. Sai, tira-te de nós. Eu fico imaginando que situação absurda na vida do ser humano, a ponto dele dizer a Jesus: sai do meio da gente, sai da nossa terra, sai
Por isso que muita gente tem posto ele para fora. Suas casas, de suas instituições, de suas igrejas. Porque na atualidade só serve Jesus que dá lucro. Por isso eles puseram Jesus para fora. Sai daqui. Quando Jesus vai sair, o cara que foi curado viu a esperança dele se distanciando, olhou para si, olhou para o seu passado, olhou para aquele lugar e disse: não tem mais nada a ver com isso. Corre, Jesus, me deixa ir contigo. Aí é que é maravilhoso. Porque se fosse eu ia querer um cara para mim o tempo todo me bajulando, dizendo: esse homem daqui foi quem foi usado para me libertar. Se fosse eu que queria plateia, se fosse eu que queria aplauso, se fosse eu que queria que ele colocasse nas redes sociais, no final do culto, lá no WhatsApp, ele colocasse: pastor Pedro ele é o cara, ele foi usado por Deus, ele me libertou. Se fosse eu prenderia ele na barra da minha calça. Se fosse eu colocaria uma coleira nele e faria dele meu discípulo. Se fosse eu iria extorquir tudo o que ele pudesse produzir em meu favor. Mas eu não sou Jesus. Jesus não sou eu. E quando ele disse: eu deixo eu ir contigo, Jesus faz uma coisa extraordinária. Jesus para ele e diz: meu filho, não, volte para casa, volte para dentro da sua casa, volte para a sua família e conte aos céus tudo que o Senhor te fez e como ele teve misericórdia dele. Isso sagrado disse que o cara voltou e ele começou a pregar em Decápolis. Sabe o que é Decápolis? Eram umas 10 cidades circunvizinhas ali. Ele passou a falar para todo mundo o que Jesus fez, o que Jesus fez, o que Jesus fez, o que Jesus fez. E Decápolis ouviu que existe um Deus que liberta. Essa experiência é fantástica. O que é que a gente pode ver aqui? Um dos autores que eu li, ele diz que esta cena tem 3 vidas distintas em plena ação. Ele vai dizer que o texto traz: primeiro, traz Satanás agindo, o mal, o maligno, a força ruim que nos acomete, que nos cerca, que nos some, absorve, nos some e consome a vida da gente. Ele vai falar que existe também ali a sociedade, que no final, que contempla tudo, que vê o ocorrido, que expulsa Jesus do seu meio, mas ele vai dizer também que ali estava o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando a gente vê o aspecto satânico, o mal que se manifesta, se materializa de uma forma na nossa vida, o texto sagrado vai dizer que o maior propósito do mal é matar, roubar e destruir. O próprio Senhor Jesus Cristo dizendo acerca do mal, ele diz: o inimigo vem, o ladrão vem, se não para matar, roubar e destruir. E assevera, na contramão da afirmação, ele diz
casa, ele estava nu e ele perdeu a noção do que aquilo significava. Não sei se vocês estão lembrados que quando Adão e Eva pegaram, a primeira coisa que eles fizeram, olharam para o homem e perceberam a nudez, e perceberam a nudez, todo o constrangimento que caracteriza o pecado tomou conta deles dois e eles se taparam. Pegaram folhas e cobriram sua nudez, lá estava um homem nu. Alguns anos atrás eu estava indo para uma convenção lá eu não. Eu estou dirigindo na estrada, sorridente e feliz, de repente surge um cara no meio do mato, nu e pelo. Eu parei, fui atravessando, ele já correu na minha frente. Ele saiu de um mato e para o outro. Perdeu a noção. Já vi malucos pela rua, muita gente aqui já viu malucos pela rua, que não está nem aí nem chegando. Eles perderam o senso de dignidade. Aqueles têm uma enfermidade e um mal que claramente os acomete. Terceiro, ele teve o que a gente chama de perda da integridade funcional do eu. Eu vou repetir, aquele cara teve uma perda da integridade funcional do eu, pois ele vivia preso em grilhões, ele morava em sepulcro, ele vivia amarrado, ele se feria, ele se machucava, ele se sofrenizou a vida, ele fazia mal a ele mesmo. O mal que estava dentro dele era tão grande que já não mais cabia fazer o mal para os outros, agora ele fazia o mal para si mesmo. E todos nós sabemos que a gente tem um senso de autopreservação. Eu quero mais o mal para os outros do que para mim. Eu me protejo, eu me guardo. Mas aquele homem chegou a um estágio em que nada mais importava para ele, e ele teve aquilo que se chama perda da integridade funcional do eu, em que não importa nada, nem os outros, nem ele mesmo. Morrer em sepulcro, ficar preso no grilhões, se ferir, se machucar, aquele braço cortado. E quanta gente a gente vê que se machuca com as suas atitudes, com seus gestos. Gente que está destruindo aquilo que lhe é mais sagrado, por um desejo besta, tolo, idiota, imbecilizado, que tem alimentado o seu coração todos os dias, e das pessoas não deixam isso, vivendo como um lobo, perdendo a integridade funcional do seu eu. Pois o que nos dá sentido são as pessoas que nos servem, não os bens que nós possuímos. São as pessoas. Que amor você tem desfrutado dentro de casa? Que amor tem alimentado dentro de casa? O cara que não alimenta o amor, a mulher que não alimenta o amor, o filho que não alimenta o amor é maluco. Porque se a gente perder o amor, o que é que vai sobrar? Tem um livro que de vez em quando eu faço menção a ele, e ele diz: por que tenho medo de dizer que te amo? E sabe qual é a conclusão do escritor? É que meu amor é a coisa mais importante que eu tenho. Se eu lhe der e você não quiser, o que vai ser? A integridade funcional do eu daquele cara que foi empurrado. Além disso, ele teve perda do equilíbrio, pois ele equilíbrio emocional, pois ele vivia com animais, autoflagelando. Além do mais, ele ameaçava pessoas. Ele entendeu que a violência era a única forma de lidar com a vida. É sabido que as pessoas, quando experimentam a frustração na vida, ela tem 3 reações apenas, 3. Toda e qualquer frustração produz apenas 3 reações na vida. Ou você hostiliza, é quando você agride, maltrata, xinga, dá o dedo, palavrão, faz horror. É quando você fica alienado, se aliena, finge que não é com você, sofre a perda, engole e aceita, sai caminhando de fininho, sai a francesa, não diz absolutamente nada, ou por medo, ou por receio, ou qualquer outra reação. E a terceira alternativa é quando você, a partir daquela experiência, vai crescendo, superando-a, enfrentando-a, superando-a e tornando-se uma pessoa melhor. Este homem, no lidar com as suas frustrações, tornou-se agressivo. E quantas mulheres e homens dentro de casa, não sabendo lidar com as frustrações, quantos filhos, não sabendo lidar com as frustrações, tornaram-se agressivos, pais agressivos, maridos agressivos, mulheres agressivas, numa hostilidade sem fim. Gente que faz loucuras para tirar a angústia que está dentro de sua alma. Além do mais, aquele homem teve uma outra perda. Uma das piores, que foi a perda da paz de espírito e de propósito para mim. Porque tem gente que já perdeu a paz do espírito, que na calada da noite está dizendo: oh Deus, leva-me, Senhor, eu quero morrer. Que teve gente que perdeu o gosto pelo sabor do mundo. Talvez alguém que esteja sentado do seu lado, porque é isso
Isso não é coisa que a gente alardeie e bote nas redes sociais ou publique nas emissoras de rádio. O texto sagrado nos dá conta de que aquele homem perdeu a paz do Espírito, porque quando Jesus Cristo vai se aproximando dele, ele diz assim: vieste me atormentar antes do tempo? E o que acontece? Quando Jesus Cristo vai se aproximando dele, ele diz assim: vieste me atormentar antes do tempo? O que ele está dizendo? Eu sei que o meu fim será um fim atormentado. Ele não tinha esperança de dias melhores, ele não tinha esperança de coisas boas, ele não acreditava mais em sonhos, ele não acreditava mais em projetos, ele não acreditava mais em amor, ele não acreditava mais em lealdade, ele não acreditava mais em recomeço, ele não acreditava em porcaria mais nenhuma. Ele estava dizendo: a minha vida é um inferno e vai terminar um inferno. E eu conheço gente que quando está só, ou mesmo às vezes se confessando, diz: a minha vida é um inferno. E não sabe o que diz que a vida é um inferno, chama o dono dele para perto. Perda do espírito, paz do espírito e do propósito para viver. Eu pergunto: o que é que você daria para ter uma vida em paz? O que é que você daria? O que é que você daria para ter uma vida em paz? Para ter paz do espírito, para dormir, para evitar dormir? O que é que você daria para ter paz do espírito? Tem gente que está dormindo lá dentro e diz: eu daria tudo. Eu daria tudo para viver em paz. Tem gente que perdeu o gosto de voltar para casa. Voltar para casa é um tormento. Ele faz de tudo na rua e vai esticando as coisas que faz na rua. Ele ou ela vai serão, inventa mil coisas, vai na casa de um, vai na casa de outro, come na casa de um, come na casa de outro. Enquanto a mente está absorvida por outras preocupações e ele está esquecido da sua casa, está tudo muito bem. Mas quando pega o carro, quando entra no ônibus, quando vai pelo caminho, que ele se lembra o que vai encontrar em casa, ele ou ela se lembra o que vai encontrar em casa, o que vai ouvir, o que vai escutar. Então, numa dura e enorme, ele toma conta do reino e a sua paz do espírito vai embora. Diga que é mentira. Diga que é mentira. E finalmente, já até falei isso, ele tinha perda da perspectiva de vida, pois ele só considerava um fim trágico, um desfecho final. Isso não é algo novo na Bíblia, porque a Bíblia diz que o inimigo é voraz, que ele não briga com a gente. Tem gente que briga com o diabo, mas o diabo não briga com ninguém. Tem gente que briga com o mal, mas o mal não briga com ninguém. Tem gente que briga com o que não presta, mas o que não presta não briga com ninguém. E quanto mais a gente briga com ele, mais ele gosta. Porque é brincando que ele destrói. É brincando que ele destrói. É dando-nos a certeza de que a gente tem controle, de que a gente pode manipular, e ele vai deixando e vai chamando a gente para a beira do precipício. É como a história que eu estava ouvindo a semana passada do cara que dizia que uma pessoa tinha um bocado de galinha. Se a pessoa que me contou está aqui, me desculpe. Mas ele contou que uma vizinha que alguém, ou que era ele, sei lá, mas a história era que alguém tinha muita galinha, e o que ele fazia para comer galinha? Ele pegava milho e ia jogando. E a galinha vinha, ia jogando. Quando a galinha virava no quintal dele, pá, ele comia galinha, ele passou semanas comendo galinha. Mas não, cara, de jeito que já fez isso para aqui. Comer galinha dos outros é bom, ainda que a gente tenha galinha em casa. Mas comer o milho do diabo não. Porque o diabo só volta para quebrar em cima da gente. Ele só bate na jugular. Ele só entra para quebrar a janela. Ele só vai no meio da coluna para alejar a gente. Ele só vem para esquartejar. Ele vem para destruir a família, é para destruir a saúde, é para destruir a paz, é para destruir os relacionamentos, é para destruir a integridade, é para destruir a imagem. Ele só vem para arrebentar com a gente. Ele acende um bocado de luzes, a gente fica admirado, feliz, a gente fica ensandecido com todas as luzes. E quando a gente adentra pelo caminho dele, ele vem atrás apagando todas as luzes para a gente não saber o caminho de volta. E só quando você está lá dentro é que você descobre a miséria na qual você entrou e você diz: meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida? Ou você não quer que seja isso? Meu Deus, o que é que eu estou fazendo com minha família? O que é que eu estou fazendo com minha mulher? O que eu estou fazendo com meu marido? O que é que eu estou fazendo com meus filhos? O que é que eu estou fazendo com meus pais? O que é que eu estou fazendo com os meus netos? O que é que eu estou fazendo com os meus irmãos? Gente que põe a mão na cabeça e desespero dizendo: o que foi que eu fiz com a minha vida? Porque só
Foi a força da sociedade, das pessoas com as quais a gente consegue se relacionar. Havia em algum lugar, em algum ponto daquele lugar, um grupo que tomava conta dos povos. Era a sociedade representada. Ninguém fizera absolutamente nada para mudar a história daquele homem. Aquele cara vivia preso em cadeia, solitário, sepulcro, com os povos com os quais ele se identificava. Ninguém fazia nada por ele. Nada, nada, nada. Porque a sociedade não está acostumada a investir em quem fracassa. A sociedade não está acostumada a investir em quem fracassa. Ela vai na sua casa enquanto tudo está bem. Está cheio assim. Fica cheio. Cheio. Todo dia tem gente para comer. E se todos os dias você der churrasco, a casa fica cheia. Mas no dia que a vicissitude bate lá, no dia que o problema chega, no dia que a conta acaba, no dia que o cheque volta, no dia que você não tem mais dinheiro, no dia que você está na cama, vem um dia, 2 dias, 3 meses depois, antes mesmo disso. Eu posso. Eu comprei uma ajuda de boi. Está lembrado dessa passagem? Não parei de vai casar. Eu vou viajar. Olha, eu pensei em você. Tem gente que diz, menina, eu ia ligar para você. Eu ia te ligar. Tem gente que diz assim, olha, eu quis até ligar para você. Você ligou? Não, mas eu ia ligar. Você ligou? Não, mas eu ia ligar. Me diga uma coisa. Pelo amor de Jesus, você pegou o telefone e ligou? Não. Não. Porque a sociedade não gosta de investir em quem fracassa. Ao ver-se diante de pessoas e familiares problemáticos, o que é que as pessoas fazem? Não vai mais na sua casa. E sabe o que é pior? Elas não vão na sua casa e falam com vocês escondidos. Por que é que aquela outra pessoa que não sabia de nada, quando passou com você, não falou mais? Por que fulano te evitou? Por que meu plano te evitou? Porque tem gente que na sua frente dá risadinha, aquele que bate no homem, ainda diz o pior dos pecados, não pode ser. Vai por trás, mete o punhal e entra aqui. Mas na frente, a paz do Senhor, bichinho. A paz do Senhor, meu vereador. Como nada disso não. Você ainda vai ter gente que vai dizer assim, aqui o próximo prefeito de Leão. Fez uma propaganda legal. É assim que as pessoas fazem. E por trás é só enfiando o punhal em você. Sociedade não presta. Luiz Marins Filho, numa de suas palestras, ele disse assim: não gaste vela com defunto ruim. E esta é a lei que rege. Quer saber quem são os seus verdadeiros amigos? Vai para mim, fique nu. Perca tudo. Fique só, enfrente o problema, aí você vai ver quem são os seus verdadeiros amigos. Porque é nessa hora que pessoas que você jamais imaginou vai chegar do seu lado e vai dizer, conte comigo, estou aqui para o que deve vir com você. Aí você vai sentir vergonha de você, porque durante a vida toda aquela pessoa esteve ali, você é desprezou. Porque era velho, porque era pobre, porque era feio, porque era militar, porque não tinha recurso, porque não tinha diploma, porque não tinha curso, porque não tinha porcaria nenhuma. Mas ela estaria do seu lado dizendo, eu estou com você até o fim. Quer ver quem são seus amigos? Passe por uma enfermidade que te joga na cama. Aí você vai ver, efetivamente, perca o poder para ver. Ao se ver diante de pessoas e familiares problemáticas, a sociedade não faz 3 coisas. Não faz absolutamente nada, isola uma pessoa, ou se isola dela, ou então observa com desconfiança, e algumas vezes a sociedade encarcera as pessoas. Como é que a gente encarcera o outro? Como é que a gente aprisiona o outro? Fechando-lhe toda a possibilidade. Você antigamente convidava a pessoa para os almoços em sua casa, para o churrasco da sua casa, mas agora você chama todo mundo do coral, mas não chama esse pobrezinho aqui. É assim que a gente vai encarcerando as pessoas, aprisionando as pessoas. A gente está no grupo em conversa desanimada, acabou, de repente, eu chego, deixa eu te botar com o menorzinho da casa do papai, né, Deus? Aí eu vou chegando, e as pessoas estão conversando, daqui a pouco dá um jeitinho de sair. Elas vão aprisionando. Tem coisa pior na vida do que você olhar para uma pessoa com os olhos sorrindo assim, quando olhando para Durval, para Zé Carlos e para Jorge, eu olho para você, aí dá risada, aí vocês viram o rosto do outro lado, tem coisa pior do que
realidade de Satanás como uma entidade que se move e interage na terra. Ninguém fala disso. Fora dos ambientes religiosos, de alguns ambientes religiosos, ninguém fala de pecado. O diabo aparece na sua vida nas igrejas. Ninguém mais fala disso. Usamos eufemismos porque nós não queremos tratá-lo como uma coisa ruim e a nossa família está se deteriorando. As famílias estão se deteriorando. A terceira força que aparece ali, a primeira foi o mal, a segunda a sociedade. Mas graças a Deus que a história não termina aí, porque para toda angústia existe o nosso Salvador, Senhor Jesus. Mas Jesus estava ali. E quando Jesus se aproxima do cara, ele não gosta de muita conversa não. Você viu Jesus brincar com o sujeito? Diabo, fica de joelho. Você viu Jesus fazer isso? Diabo, bota a mão atrás. Você viu Jesus chamar o discípulo e dizer, olha o que eu estou fazendo com Satanás. Sabe aí, Satanás? Na verdade, essas coisas é pago. Para você errar. Jesus Cristo trata o mal como o mal, não brinca com o mal. E pelo amor de Deus, deixa eu lhe dizer aqui, não brinque com o mal. Porque tem gente doente, tem gente enferma, tem gente que sofre, tem gente que perdeu o casamento, perdeu a família, perdeu finanças, perdeu coisa, porque brincou com o diabo. Não brinque com ele. Tem gente que diz, eu sei até onde eu posso chegar, pastor. E ficou brincando, debochando do inimigo na beira do abismo da vida. Se descuidou, caiu. Porque assim, ele anda como um leão, fugindo como um leão, buscando. Jesus chegou e quebrou todas as armas de destruição da alma humana. Como é teu nome? Porque eu vou tirar todo mundo que está aí. Quem é que está te atormentando? Eu quero conhecer todas as causas do seu tormento. E o cara disse, são 6.000 que estão dentro de mim. E ele disse, vai sair todo mundo. E o diabo disse, Senhor, não faça isso não, me mande para os porcos. Eles foram para os porcos e de novo a porcaria toda caiu no abismo. E aquele homem ficou livre. Todos evitavam aquele homem, ninguém tocava nele. Ninguém falava com ele, mas Jesus Cristo foi lá e conversou com ele. Tem casas, tem famílias que é um deserto de alma. Ninguém conversa com ninguém. A gente só se dá bom dia, não tem comida, até mais, vou trabalhar, mas não se senta mais para perguntar como é que você está, o que é que você tem, que cara é essa? Senta aqui, vamos assistir um filme, vamos comer pipoca. Tem casas em que isso não mais acontece. E a gente diz que essa maluquice só acontece aqui na Bíblia, né? Não, que está acontecendo todos os dias. Jesus chegou solucionando os problemas do cara. É muito interessante porque o texto apresenta 3 soluções. São 3 as soluções que a gente pode encontrar para resolver o problema da nossa alma, da nossa vida, da nossa família e da nossa sociedade. A primeira solução é dos demônios. Os demônios disseram, eu quero ir para os porcos, me mande para os porcos. Eu quero parar a porcaria de vida. Eu quero estar lá no meio dos porcos. Essa foi a solução que o demônio deu para sair da vida daquele homem. A sociedade tem uma segunda solução. Jesus, sai daqui, sai do nosso meio, sai da minha casa. Eu não quero ouvir isso, eu não quero escutar isso, eu não quero ser transformado. Saia da minha casa. A primeira é do demônio. Eu quero ficar ainda por aqui, eu quero ficar por perto, eu quero mudar, eu quero ainda estrear uma possibilidade de inquietar, de perturbar, de angustiar. Me mande por porco, me deixe junto, não me tire totalmente não. E tem gente que não tira mesmo. Tem coisas lá em sua casa, na sua vida, na sua carteira, no seu computador, tem coisas no seu telefone, no seu smartphone, no seu tablet, tem coisas na sua agenda que ainda fazem parte de um passado que infelicita a sua vida e o cão está dizendo, não tem nada de mais não, eu vou ficar aqui por perto, agora eu estou só nos porcos. Eu só estou nos porcos. E você está deixando. Eu só estou nos porcos. Tem gente que tem amizade perniciosa, maldosa. E até eu falei, tem amizade que entra na casa da gente, quando sai deixa a casa enferma. Fica todo mundo adoecido. É um ambiente ruim. Mas você está dizendo, é minha amiga. É minha amiga. Você fica dizendo, meu marido fez uma com todo mundo. Então está dizendo, essa mulher fez uma com tudo. E está lá na sua casa todas as vezes que sai, deixa o espírito de contenda. Acho que o Wilson que disse isso numa dessas últimas falas dele, que a mulher, o demônio não estava na mulher, não, a mulher estava no demônio. Tem gente que é assim. Tem gente que
Tem gente que perde tudo, mas não perde o cartão de crédito, não perde o cartão de cheque. Quando termina o seu, ele pega emprestado. Empipina o que ele toma emprestado. E está numa vida um caos, mas não vende nada de quem, não abre mão de nada, e quer ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, não está com os seus dedos e percebe. Está escravizado e não percebe. Tem gente que a casa está entulhada de coisa que ele não sabe nem para que serve. Mas está lá, e cada vez mais, quer mais. Gente que é acumuladora. Demônios pediram, me deixe entrar no povo dos povos, porque para Satanás o povo tem o mesmo valor que o ser humano. Presta atenção, isso que você está dizendo que a solução do seu problema vai ser a sua desgraça. Doeu a palavra desgraça? Mas é verdade, desgraça é a ausência da graça, é o oposto da graça. Isso vai acabar com você. Isso vai trazer enfermidade, vai trazer problema, vai acabar seu casamento, vai acabar com o seu trabalho, vai acabar com tudo. Porque para ele não tem a menor diferença entre você e o povo, entre eu e o povo. Quando ele conseguir me destruir, o povo é a mesma coisa para ele. Por isso toma cuidado e preserva aquilo que é mais valoroso. Porque no gabinete eu já vi muita gente chorando, dizendo: pastor, eu perdi aquilo que eu mais queria. Porque brincou com o cão e com o nosso vida. Porque ele te dá o pirulito. Quando você termina de chutar e chora, ele te dá um tiro no meio da paz. Primeira solução foi a do campo. A segunda foi a dos cidadãos que pediram que Jesus Cristo fosse embora. Sabe por quê? Porque para o mundo, negócio, lucro e sucesso são mais importantes do que pessoas. Negócios, lucro e sucesso são mais importantes do que pessoas. Tem gente que não divide nada seu. Tem gente que não socorre ninguém. Tem gente que não assiste ninguém, porque ele fez das coisas pessoas e das pessoas coisas. Toma cuidado com isso. Essa é a solução da sociedade. Mas aí tem a solução do campo, tem a solução dos cidadãos e tem a solução do homem. E a solução do homem liberto foi: Jesus, eu quero estar cada vez mais perto de ti. Eu quero caminhar com o Senhor. Para finalizar, para fechar a nossa reflexão desta noite sobre a esperança para as famílias. Todo mundo diz que o cenário é desesperador, que as pessoas já não sabem mais o que fazer. Isso é tão verdade que quando nós encontramos uma família que está dando certo, a gente se espanta. E a gente comenta: ali não, mas ali é assim, assim. Aquilo que deveria ser regra virou exceção. Então preste atenção. Quando um homem diz assim para Jesus: Senhor, eu quero ir contigo, o que é que Jesus Cristo diz para ele? Só o coração. Volte para a tua casa. Volte para a tua casa e conte aos teus do plano do Senhor que tem feito e como ele teve misericórdia de ti. Essa é uma ordem inusitada. Porque quando Jesus Cristo curou o leproso em Marcos capítulo de número 1, no mesmo evangelho de Marcos, ele diz assim: vai e mostra-te ao sacerdote. Quando ele curou o homem das mãos atrofiadas, ele disse: não diga nada para ninguém. Marcos 13:12. Quando ele curou a filha de Jairo, logo depois desse trecho, quando ele cura a filha de Jairo, ele recomendou que ninguém soubesse. Mas esse cara não. Aí esse cara ele disse assim: volte para a sua casa e conte tudo que o seu Deus fez com você. Por quê? Porque que para esse homem ele disse: volte para a sua casa. Eu levantei algumas possibilidades que quero compartilhar com os irmãos e espero fazer isso rápido. Essa situação inusitada é: o lugar daquele homem era dentro de sua casa, com seus entes queridos, e lá ele poderia testemunhar eficazmente. O lar, presta atenção, primeira coisa que eu quero compartilhar com você: o lar é o primeiro e o mais desafiador campo missionário que a gente tem. O lar é, porque ele deveria começar, sabe aonde? Aonde o nome dele, aonde a história dele, aonde o comportamento dele, aonde a loucura dele, aonde a mania dele, aonde as mentiras dele, aonde o pecado dele era antes. O Senhor disse que volte para casa agora, que você é uma nova pessoa e viva como um novo homem, como uma nova mulher, como um novo filho, como um novo irmão, como uma nova pessoa. Volte para dentro da sua casa, porque lá fora é fácil dar testemunho, aqui é fácil dar testemunho, dentro de casa é que o bicho pega.
volte para dentro da sua casa. E é lá dentro que você tem que dar. Mas pastor, porque tu não conhece o marido que eu tenho, nem quero conhecer. Mas pastor, tu não sabe como minha cara é na igreja, ela é santinha. Mas de santinha ela não tem nada, não tem casa, ela é uma satanás. Eu não conheço você, eu não conheço seu marido, eu não conheço sua mulher, mas eu conheço o Deus a quem eu sigo, e o Deus a quem eu sigo pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. O lar é o primeiro e mais desafiador como missionário. É extremamente difícil para mim ser um testemunho dele para minha casa, porque tem loucuras que estão em mim, erros que estão em mim, fraquezas que estão em mim. E quem habita comigo, minha mulher e meus filhos, tem que conviver com isso. Você olha, está embaixo, deve em cima pegando, e diz, esse homem deve ser uma maravilha, vai para comigo para viver. É uma luta diária. É uma luta diária. Para que o nome do Senhor continue sendo honrado nas nossas vidas. Todos nós que levamos o Evangelho a sério bastante. O texto nos diz 5 últimas coisas. Ele deveria começar lá, sabe por quê? Olha para cá. É no lar que ocorre a verdadeira transformação. É dentro de casa que ocorre a verdadeira transformação. Somente dentro de casa é que a gente pode medir a nossa transformação. De verdade. Sabe por quê? Porque lá na nossa casa a nossa fé é questionada, ela é provada, ela é testada todos os dias. Ou você nunca ouviu alguém dizer, é assim que você acredita? Ou você nunca ouviu alguém dizer para você, eu vou lá dizer a seu pastor quem é você aqui. Você nunca ouviu isso? Presta atenção no que eu vou dizer. É no lar que ocorre a verdadeira transformação, pois agimos como gostaríamos de ser. Mas no lar é onde nós não somente agimos, mas nós reagimos. E quando nós reagimos com aquilo que nós exatamente somos. As minhas ações, elas podem ser calculadas, mas minhas reações não. Por isso as minhas reações dizem mais quem eu sou do que as minhas ações. E dentro de casa não dá para disfarçar. Dentro de casa não dá para ficar sorrindo o tempo todo. Dentro de casa não dá para dizer o dia todo, para o Senhor Nádia, para o Senhor Nádia. Não dá para passar o dia todo dizendo isso. Pastor Hélio Lourenço, que Deus o levou há pouco tempo. Uma vez perguntaram a ele, pastor, você já pensou em se separar alguma vez? E ele brincaria com ele, e ele disse, não, me separar eu nunca pensei não, mas me matar eu já pensei muitas vezes. É no lar que a nossa conversão é testada, é dentro de casa. Porque agimos como gostaríamos de ser, mas reagimos como de fato nós somos. No lar, a maldição pode ser transformada em bênção, a loucura pode virar insanidade. E fechando então a história deste homem dessa noite. Primeiro, há uma força que escraviza, o texto diz isso, mas há um poder que liberta. Tem uma força que escraviza, o mal é real, o mal existe. Eu falei hoje pela manhã que está existindo um sentimento, um desejo sádico, maligno. As pessoas agora filmam gente morrendo, sendo esfaqueada, sendo esquartejada, cabeça decepada, filma aquilo, a bandidagem filma e manda aquilo e espalha, e as pessoas estão com aquela miséria dentro do seu celular. Tem um prazer mórbido, um troço doentio, e aquilo vai minando a nossa indignação, porque a gente vai se acostumando com o mal, e quanto mais mal, pior, e a gente, quanto mais mal, a gente vai se tornando mais com menor indignação, e vamos nos acostumando com aquilo. Eu creio e sei que isso é verdade, nós podemos nos acostumar com tudo, por pior que seja. É só a gente permitir a repetição. Daqui uns dias você vai ver fotografia de uma pessoa sendo escarnejada e você com um hambúrguer de carne de churrasco mal passado comendo. E aquilo não vai te incomodar. Há uma força que escraviza e é o poder que liberta. Eu conheço gente cujas histórias não posso compartilhar, que há anos vive com uma angústia no coração e não consegue resolver. Acompanho uma agora que a mulher está indo embora. E todas as vezes que ele fala comigo, ele diz, pastor, eu não consigo.
mais. Porque não aguenta mais. Há uma força que escraviza, mas também há um poder que liberta. E quem escolhe a mesa e quem quer sentar é a gente. Eu escolhi sentar na mesa do meu Senhor e comer o alimento que ele me serve. Segundo, o ser humano todo escravizado é capaz de fazer coisas que vão além da nossa capacidade de entender. Como esse casal que eu falei. Passei anos trabalhando por enquanto. Passei anos compartilhando as verdades. Outras pessoas fizeram a mesma coisa. Ele ia, voltava, como um cachorro que volta ao seu próprio vômito. Pessoas que passam anos repetindo o mesmo erro, a mesma fraqueza, uma mesma falha, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. E não percebe, presta atenção, olha para mim. Você não é mais livre, não. Você se tornou escravo, não sabe o que é o escravo. É aquele que não percebe a prisão na qual se viveu. Gente que mente e faz da mentira seu expediente de sobrevivência. Gente que mente com a cara mais deslavada. Gente que faz armação, gente que rouba, gente que usurpa coisas dos outros e acha que isso é a coisa mais normal do mundo, porque pela repetição o mal se tornou bem. Há uma força que escraviza, há uma outra que liberta, e é você que escolhe a quem você quer pertencer. O ser humano todo escravizado faz coisas que vão além da nossa capacidade de entender. O lugar onde aquele cara vivia dá para entender? Quem que quer morar no sepulcro? A maneira como ele vivia preso em grilhões, você acha normal? A destruição do lar, sem mulher, sem filho, sem ninguém, sozinho. Você acha isso normal? O estilo de vida daquela pessoa contrariado ao senso comum. E tem gente, algumas das quais me ouve nesta noite, que está vivendo uma vida contrária ao senso comum e não percebe que está escravizado. Desejo que eu pratico e eu não controlo, não é desejo, é obsessão, é escravidão. É compulsão, é escravidão. E tudo que é obsessivo, tudo que é compulsivo é mentira. E a gente precisa mudar. Terceiro, quando o ser humano se encontra com Jesus Cristo, não existe área na vida dele que não possa ser transformada. Amém ou não? Amém. Não tem área que não possa ser transformada. O cara estava lá anos a fio, cheio de demônios, 6.000 entidades malignas dentro do cara. Até no fio do cabelo tinha cão. E quando Jesus Cristo entrou na vida dele, rapou tudo. Tem gente que diz: eu não posso mais droga, mas Jesus Cristo pode. Eu não posso com crime, mas Jesus Cristo pode. Eu não posso com pecado, mas Jesus Cristo pode. Por isso, entregue tua vida ao Senhor, confie nele e as demais coisas ele todas se fará. Quarto, o testemunho de uma vida transformada por Jesus Cristo é capaz de provocar uma revolução no indivíduo e na família. Quando Jesus Cristo transforma uma pessoa, o marido vai dizer: eu não acredito, mas com o passar do tempo ele vai ter que se curvar acreditando, porque o testemunho vivo é a melhor pregação que a gente pode dar. Um testemunho vivo. Testemunho vivo. É aquele do dia a dia, cara, aquele que tem suor, é aquele que tem cheiro, é aquele que tem gosto, que tem sabor, que tem peso, que tem textura, que é misturado. A pessoa vai desacreditar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 mês, 1 ano, mas vai ter a hora que ele vai ter que se curvar e dizer: rapaz, não é que aquela mulher mudou, mas não é que meu marido mudou, não é que fulano mudou, não é que Beltrano mudou. Por isso, querido, uma vida transformada pelo Senhor faz uma transformação dentro de casa, faz um alvoroço dentro de casa. Quando o carcereiro se converteu, Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo. Quem? Por quê? Porque o Evangelho, quando entra no coração, a pessoa leva para dentro de casa. E aí faz um sacê dentro de casa e produz mudanças. Quinto e última coisa. Agora é o último. Quando o Senhor Jesus Cristo chega em nossas famílias, até o inimigo bate em retirada. Porque o inimigo reconhece o poder de Deus. Já reconhece. Quer comprar um? Quando Jesus Cristo abortou em Gerásio, que ele vai caminhando, o cão, quando vê Jesus Cristo, os 3 evangelistas vão dizer isso, que ele veio correndo e primeiro ele fez o quê? Ele adorou o Senhor. Depois ele se curvou diante
sagrado diz e a gente crê que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior, seu irmão, é quem está em você. Maior é quem está em você. Maior é quem está em você, maior é quem está em você, Marcelo. Maior é quem está em você. Maior é quem está em você, Elias. Maior é quem está em você. Maior é quem está em nós. Por isso eu posso cantar.